Bom, isso também acontece com as Testemunhas de Jeová. Elas também têm um livro chamado de Nova Tradução para o Novo Mundo, me parece, ou Nova Tradução das Escrituras Sagradas. Para o Novo Mundo, né? Bom, a resposta que eu orientaria os irmãos a darem, quando alguém chega e diz, olha, a Bíblia, sim, ela tem a sua importância, mas Joseph Smith, ou no caso lá, Russell, né? Os Testemunhos de Jeová, Charles Russell, mas aqui nós temos uma coisa mais moderna, uma coisa mais atual, ou uma coisa que não está tão claro nas Escrituras, então esse é o argumento deles, né? Bom, o nosso argumento deve ser em relação primeiro ao que cremos das Escrituras. Irmãos, as Escrituras, isso está sobejamente nos nossos símbolos de fé. As Escrituras foram formuladas, estou te ajudando aqui na resposta, as Escrituras foram formuladas basicamente em 3 grandes períodos. O período da teofania de Deus, que era quando Deus vinha e falava com os nossos pais antigos, no caso Moisés e outros, né, de Adão para frente, mas até Moisés nós temos o chamado período da teofania. Então, enquanto isso, ali no período da teofania, uma parte das Escrituras foram elaboradas. Depois, Deus deixou de trabalhar como uma forma única a teofania e passou a trabalhar mais com profecias. E aí nós temos a segunda parte das Escrituras sendo elaborada. O período das profecias é longo e nós temos todos os profetas nas Escrituras. E depois dos profetas e das profecias, nós temos o terceiro período histórico, que é o período apostólico, que é quando a terceira parte das Escrituras são feitas. Então, nesses 3 grandes períodos, nós temos a revelação de Deus. Primeiro, de maneira teofânica, depois de maneira profética, e nos últimos dias, pela palavra do Filho. O nosso argumento aos Mormons é, depois que isso se estabeleceu, nós temos aqui toda a voz de Deus. Nós temos tudo o que precisamos saber sobre salvação. Não pode faltar e não pode sobrar nada disso aqui. E que isso aqui foi elaborado não por um homem, mas por muitos homens, ao longo de 1.600 anos, aproximadamente 40. E que há uma unidade de pensamento aqui nas Escrituras que nos fala tudo o que precisamos saber. Então, vamos dizer, lá no jogo de xadrez, é quando a agressão vem forte para cima de você e você devolve com uma jogada que o deixa mais preocupado ainda. Eu diria, como é que a gente coloca o Mormon em xeque? É assim, Mormon, em que você crê? Em alguma coisa que foi elaborada por 1.600 anos, mais de 40 pessoas, sentido único? Você prefere crer no que um homem disse? E negar um princípio histórico, um princípio coeso, um princípio elaborado, inclusive, entendido por concílios inteiros, que é o perfeito, é tudo que nós precisamos saber? Haja vista os movimentos como de Westminster, em 1600, nós temos símbolos de fé, confissões de fé, nós temos credos, nunca elaborado por uma pessoa, sempre elaborado e lapidado por inúmeras, até denominações. Qual é a verdade que você crê? Você crê em alguma coisa lapidada ao longo da história? Ou você vai negar tudo isso e vai crer na palavra de um homem? Deixa eu lhe falar quem foi Joseph Smith. E lê para ele. Eu sei que é difícil, mas a agressividade do movimento Mormon precisaria ter dos cristãos uma resposta à altura. Porque nós temos condições de dar essa resposta, entende, Caio? Esse é o ponto. Qual é a resposta que se daria a alguém que diz, a Bíblia tem isso aqui, mas aqui tem uma coisa melhor? E cadê a autoridade? E aquilo que a Bíblia diz que não pode ser acrescentado nada? Então, acho que não é difícil combater a doutrina Mormon. Apenas precisamos saber quem nós somos. Ao saber quem nós somos,
o Mormon acho que fica em dificuldades.